Bom dia a todos. Quero dar boas-vindas a este segundo Diálogos Abracan, um evento que nós demos início em 2019. Foi uma oportunidade que nós vimos de ter uma conversa mais direta entre os agentes do mercado, os reguladores, e foi uma primeira edição muito rica. Infelizmente, em 2020, nós não conseguimos dar continuidade pela pandemia, entretanto, continuamos trabalhando para que chegássemos a essa hora de uma segunda edição, porque muita coisa aconteceu. Então, eu vou aqui iniciar lembrando de tudo o que aconteceu no último ano, numa linha de tempo de muitas conquistas. O aumento do limite operacional, sem dúvida alguma, não podia ser o primeiro item a ser citado aqui. O lançamento e o sucesso da implementação do selo da Abracan. Então, nunca um processo dessa magnitude e envergadura foi colocado em prática tão rápido. E a notícia aqui, que ainda nós estamos em ritmo de comemoração, foi a regulamentação para que as instituições pudessem ter conta corrente em moeda estrangeira. E essa regulamentação não traz só a conta corrente moeda estrangeira, ela traz uma oportunidade de que vocês possam agora oferecer a seus clientes, importadores e exportadores, as contas. Então, isso abre um horizonte muito grande de proposta no ambiente de negócios. Bom, humildemente, eu não acho que nada disso aconteceu por acaso. É reflexo, é fruto de trabalho intenso, de relacionamento da Abracan com o governo, com reguladores. Isso tudo nós estivemos fazendo inúmeras reuniões, produzimos os estudos embasados que deram condições para que a gente tivesse fluidez nesse trabalho, preparamos pleitos bem formulados. Tudo isso acaba tomando muito tempo e exige dedicação dos nossos colaboradores e consultores. Bom, quero destacar também aqui a importância do selo da Abracan, o que ele trouxe para a gente no ambiente das instituições de câmbio para conquistar esses resultados. Primeiro, o processo da criação do selo foi árduo, envolveu diversos profissionais e consumiu muito tempo. Então, agora é um momento especial para fazer isso, já que a primeira rodada da auditoria das corretoras de câmbio e de bancos terminou. O que a gente está vendo através dos olhos da Mazars do Brasil, que é a auditoria que está fazendo esse trabalho para o mercado, é que as instituições passaram pelo processo e saíram muito melhores da auditoria do que entraram. Então, com isso, a gente recebe sinalização de avanço, de transparência, de melhores processos, de controles, e até nas questões das resoluções das dependências jurídicas, no ambiente de algumas instituições que tinham alguns processos, foram relatados melhor condição de continuidade e tratamento daquelas fragilidades. Então, isso tudo nos mostra que o selo teve um papel além do que esperávamos, um papel de evolução. Então, a gente precisava disso para poder dar novos passos e enfrentar um mercado que está cada vez mais competitivo. Tem entrada de novos players, plataformas tecnológicas, e tudo isso são mecanismos de evolução que nada além do que nós já fazemos diariamente. Entretanto, estarmos preparados é preciso. Então, gente, daqui, da cadeira que eu ocupo, eu posso falar com toda certeza, com toda tranquilidade, por toda a equipe da Abracan, todo o time da Abracan. A confiança de vocês no trabalho que fazemos é essencial. Sem ela, a gente não consegue seguir da forma projetada. O trabalho que a gente faz tem um planejamento, ele tem um objetivo, é um plano de negócio. Então, todo o andamento dele fica solidificado. Então, por exemplo, antes da autorização da CCMS, a gente já tinha um acordo com o NACHA para viabilizar a interlocução para essas contas correntes no exterior, com exclusividade para os nossos associados. Então, os únicos que poderão ter relacionamento com o NACHA são associados da Abracan. Então, outro ponto importante é a governança.
vem sendo solidificada há anos e hoje se compara não só a instituições como como a nossa, de associações, mas sim de federações. Hoje nós temos um ambiente de governança extremamente robusto, com musculatura para dar continuidade de transparência, isonomia para os nossos trabalhos. Então, o interesse, também outra questão que eu posso citar aqui, é o interesse da mídia por nossas pautas. Toda semana a gente tem algum veículo de imprensa procurando pauta, e isso cresceu em tempos recentes. Sinal de que estamos evoluindo, que estamos tendo importante espaço e valor para a economia e para a sociedade. E precisamos estar caminhando todos na mesma direção. Isso é o que eu falo, peço todos os dias aqui, não só para o time, mas para os associados. Esse é o mote principal. Se não andarmos juntos, dificilmente avançaremos. Então, eu conto com o apoio de vocês, não me alongarei mais aqui. Os próximos painéis terão pessoas de peso, como Antônio Juan, Gerson Romantini, Geraldo Magela, além da mesa redonda com a Miquelina, o Júnior, Varanda, Binal e o Fernando. Desejo a todos um bom evento, agradeço uma vez mais a participação de todos, teremos um bom dia. Oi, bom dia a todos. Esse é o primeiro painel dessa edição e vai tratar da Circular 3978, que é uma norma que entrou em vigor em julho do ano passado e teve um reflexo grande no mercado de câmbio. Quem está com a gente aqui hoje é o Antônio Juan Ferreira Cunhas, chefe de subunidade do Departamento de Supervisão de Condutas do Banco Central, e que vai falar da circular e do impacto que a avaliação interna de risco e a experiência que as corretoras tiveram na implementação desse instrumento, como isso foi ao longo desse um ano que a circular está em vigor. Eu lembro que a premissa desse evento é que haja interação entre vocês e os palestrantes, mas por conta da plataforma, a gente não consegue permitir que vocês façam as perguntas diretamente para eles. Então, eu peço que vocês coloquem essas perguntas e comentários aqui no chat e, ao final, eu faço todas ao Juan. Juan, muito obrigada pela sua presença e eu vou parar de falar porque eles estão esperando você falar e não eu. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Abracan, pelo convite para, mais uma vez, aqui estarmos juntos, né, participando de um debate, de um diálogo referente às normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, as normas de câmbio, enfim. Agradeço a Kelly pelo convite. E vamos lá. A ideia dessa conversa, dessa apresentação, tem como ponto central a palavra risco. O que eu vou falar aqui é basicamente girando em torno desse conceito de risco. Tá? E ele é fundamental a partir do momento em que a 3978 trouxe alguns novos conceitos. Na verdade, eu não diria que novos conceitos, mas que ele materializou esses conceitos, vamos dizer assim, de uma forma mais objetiva. Abordagem baseada no risco, de uma forma geral, todos nós fazíamos. Nós, na supervisão do Banco Central, ao priorizar instituições para as quais nós tínhamos uma percepção de risco maior. O mercado financeiro, de uma forma geral, bancos, corretoras financeiras, administradoras de consórcio, enfim, também, priorizando, de certa forma, processos de conhecer seu cliente, de monitoramento mais robustos, em função de uma percepção de risco. Agora, o que a nova norma traz, primeiro é uma exigência, que é a avaliação interna de risco, que ela vai dar um contexto, vai criar um contexto mais sólido para a implementação da abordagem baseada no risco dentro das instituições financeiras. Mas antes de começar a avançar em avaliação interna de risco, abordagem baseada no risco, acho que a gente tem que começar pelo princípio de tudo. Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. Estão vendo? Então, vamos lá. Recomendação 1 do GAFI. GAFI
só reforçando, é o organismo internacional responsável pela elaboração das recomendações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e agora também do combate à proliferação de armas e destruição em massa. E a recomendação 1 é uma recomendação básica, uma recomendação que dá um norte para todas as demais recomendações. E começa falando que os países devem identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo a que está exposto, e adotar medidas para mitigar esse risco. E aí, logo em seguida, ele já começa a tratar dos conceitos, abordagem baseada no risco. Esse foi um ponto fundamental para o país. O Brasil estava relativamente atrasado no seu processo de elaboração de uma avaliação nacional de risco, justamente para identificar, avaliar e compreender esses riscos. E agora que terminou, creio que todos os senhores, todas as instituições financeiras, todos os entes obrigados pela lei a fazer comunicações e operações atípicas ao COAF receberam o relatório da Avaliação Nacional de Risco. Agora, o grupo de trabalho do qual tive a honra de fazer parte está trabalhando no plano de ação justamente para a gente mitigar os riscos, principalmente aqueles riscos onde nós consideramos de maior grau. Bom, eu vou fazer uma apresentação muito resumida dos resultados dessa avaliação nacional de riscos, tá? Isso aqui, a própria avaliação por si só já é uma apresentação que toma 1h30, 2 horas, enfim. Mas eu vou trazer aqui para os senhores os resultados dessa avaliação, porque eles são importantes para direcionar o restante da conversa. Lembrando que a norma circular 3978, ela determina que nas avaliações internas de risco a serem efetuadas pelas instituições financeiras, devem ser consideradas avaliações efetuadas pelos órgãos supervisores e, no caso, esse trabalho foi coordenado pelo COAF, com a participação do Ministério da Justiça e do Banco Central, no caso, a avaliação nacional de risco também. Então, começando de uma maneira bem, como eu disse, bem resumida. Macroprocesso ameaça de lavagem de dinheiro. O que é ameaça? Ameaça é o quê? Ou quem? É a pessoa, grupo, atividade com potencial para causar dano ao Estado ou à economia. Foram identificadas diversas ameaças, mas aqui eu elenco as 5 principais. Corrupção, um dos principais crimes antecedentes às comunicações efetuadas ao COAF, apesar de a gente perceber, né, uma evolução no grau vamos dizer assim, de insatisfação ou de não admissão por parte da sociedade a partir da Operação Lava Jato, das diversas fases da Operação Lava Jato, com relação à corrupção, ela ainda é um problema grave no país. Tráfico de drogas também não precisa falar, é outro crime comumente associado como antecedente a um grande número de comunicações efetuadas ao COAF. Organizações criminosas que acabam permeando um pouco desses demais crimes, dessas demais ameaças que aparecem aí. E aí a gente fala basicamente do primeiro comando da capital, que é a maior organização criminosa do país, com mais de 70 mil membros filiados, do Comando Vermelho, que também é outra grande organização criminosa que movimenta valores elevados. Então, para vocês terem ideia, durante as informações que nós recebemos na Avaliação Nacional de Risco, há estimativas de que o PCC movimente algo em torno de 200 milhões de dólares por ano, frutos do crime. Crimes financeiros, materializados por meio de estruturas complexas e organizadas, destacando-se aí as operações ilegais conduzidas no mercado de câmbio, mas não somente isso, evasão de divisas, operações realizadas no mercado marginal e os crimes vinculados à sonegação fiscal, que também acontece em todo o território nacional, envolvendo empresas de todos os portes, nacionais, multinacionais, enfim, é outro problema bastante grave no nosso país. A ameaça de lavagem de dinheiro foi considerada no país como uma ameaça alta, vamos dizer assim, uma escala que seria de muito baixa, baixa, alta e muito alta. Foi considerada uma ameaça alta. Eu vou passar bem rapidamente aqui, também pela ameaça de financiamento ao terrorismo, apenas para citar que o trabalho se baseou numa divisão entre atores ameaça e atividades ameaça. Atores ameaça, desconhecidos aí de quem acompanha o noticiário internacional, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Talibã, que agora está na mídia, enfim,
mas não se restringe apenas vamos dizer assim, grupos extremistas islâmicos, também outros grupos radicais, atores solitários, os lobos solitários, enfim. E atividades ameaças com financiamento do terrorismo, com aquela particularidade de ela envolver o financiamento por meio de atividades ilícitas, mas também de atividades lícitas. Por exemplo, doações de pessoas físicas e jurídicas, financiamento do terrorismo com atividade de comércio, por meios lícitos, mas também por meios ilícitos, como contrabando de produtos, contrabando de cigarros, fraudes em operações com cartão de crédito, enfim, que são indicadores, vamos dizer assim, para ligar o radar, para tomar uma atenção maior com relação a essas atividades. Aliás, todas elas encontram em outro documento elaborado pela Avaliação Nacional de Risco, relacionado a tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que é um documento muito rico, vamos dizer assim, para dar suporte às atividades das áreas de PLD das instituições financeiras. Prosseguindo, chegamos na vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Se a ameaça é o que ou o quem, vulnerabilidade é o onde, ou seja, são as falhas ou fraquezas nos sistemas de regulação, de controle, de repressão, de fiscalização, de supervisão, a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que podem ser exploradas justamente pelas ameaças. O ponto de partida foram as avaliações setoriais de risco elaboradas por Banco Central, por CVM, por SUSEP, por Previc, particularmente no que se refere aos produtos financeiros, ou seja, ao sistema financeiro nacional. Essas ameaças, desculpem, essas vulnerabilidades, elas foram consolidadas, foram ponderadas, tanto em nível setorial, ou seja, dentro do Banco Central, dentro da CVM, dentro da Previc, dentro da SUSEP, como no nível nacional, considerando a sua materialidade. E chegamos a esses resultados. O mercado de câmbio, não há realmente uma novidade, ele foi considerado como uma vulnerabilidade alta. E, claro, nós estamos falando aqui de um segmento que envolve um grande volume de recursos transacionados. Também temos que lembrar que lavagem de dinheiro é um crime eminentemente transnacional. Os grandes esquemas de lavagem de dinheiro, eles envolvem fluxo de recursos por diversos países, por diversas jurisdições, justamente para dificultar o rastreamento. E se essas jurisdições envolverem paraísos fiscais, se envolverem centros offshore, tanto melhor para dificultar esse rastreamento. E, de novo, estamos falando de um mercado que circula por ano, circulou em 2019 quase $1 trilhão, ou seja, um volume muito grande de recursos circulando. E quanto maior o volume de recursos que circulam em um determinado segmento, não vou dizer mais fácil, mas vou dizer mais atrativo para os criminosos para tentar esconder recursos nesse mercado. E aqui nós estamos falando de, além disso, diversas tipologias já identificadas em processos de lavagem de dinheiro, como pagamento de importação, pagamento de frete, recebimentos de exportação, próprios recebimentos de investimento estrangeiro, enfim, há diversas tipologias relatadas ao COAF que acabam envolvendo o mercado de câmbio. Mas não apenas o mercado de câmbio foi considerado aí nas vulnerabilidades. O caso do câmbio teve uma vulnerabilidade alta, mas contas de pagamento, contas de depósito, contas de poupança também tiveram uma vulnerabilidade, no caso considerada média, mas que também trouxe preocupação no GT, ao Grupo de Trabalho da Avaliação Nacional de Risco, particularmente no que se refere à movimentação de recursos em espécie, ou seja, estamos falando de saques, depósitos, estamos falando em espécie de emissão de TEDs por meio de recebimento de recursos em espécie. Aqui a gente também precisa fazer um pequeno comentário, vou abrir um parênteses. Esse retrato foi feito a partir da avaliação setorial de riscos do Banco Central. E essa avaliação setorial de riscos do Banco Central, que teve participação de FEBRABAN, de ABBC, da própria Abracan, ela foi feita em um outro cenário. Não havia ainda, a circular 13978 não estava em vigor, ainda algumas normas de câmbio também não haviam sido aprovadas, então é um outro cenário. Tá? A própria 13978 trouxe algumas restrições para a movimentação de recursos em espécie, que entendemos podem talvez diminuir um pouco combater um pouco mitigar um pouco, perdão, essa vulnerabilidade. Por fim, vamos avançar mais um pouquinho, porque não foi apenas o câmbio que foi considerado uma vulnerabilidade alta.
Obviamente, natural, ativos virtuais, criptoativos também foi considerado uma vulnerabilidade alta, talvez, na minha percepção, talvez a mais alta de todas, por um motivo muito simples. É um segmento que não é regulado e não é supervisionado. É urgente, a gente percebe aí pelas notícias no jornal, esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas, bitcoins, enfim, a gente percebe aí esquemas de hackers que requerem o pagamento de resgate por meio de bitcoins. Enfim, há uma necessidade urgente de que seja aprovada a legislação que está em trâmite no Congresso Nacional, está em discussão no Congresso Nacional. São vários projetos de lei em discussão, mas há necessidade de aprovação de um projeto de lei que estabeleça os procedimentos para regulação e supervisão desse segmento. Setor imobiliário também é outro setor que causa grande preocupação, vulnerabilidade alta. Estamos falando de um setor que movimenta uma grande parcela da economia brasileira, está disposta a diversas situações, diversas tipologias de lavagem de dinheiro, com transações com clientes de alto risco, utilização de interpostas pessoas ou estruturas jurídicas complexas para ocultar o real beneficiário, o beneficiário final da operação. Além disso, outro fato que preocupa a gente é um baixo, um baixo conhecimento do setor, ou conscientização, melhor dizendo, do setor acerca de suas obrigações de PLD e FT. Metais preciosos e joias, aqui, embora o setor de comercialização de joias seja regulado pelo COAF, no que se refere a PLD e FT, o setor de mineração ainda não é regulado, e nós temos aí também relatos e tipologias envolvendo o combate, mineração ilegal, e operações envolvendo, inclusive, isso é interessante, a gente vai falar isso mais para frente, inclusive crimes ambientais e assemelhados. Factoring também é outro que está sempre no radar, no caso do COAF, né? O setor ele não possui um órgão regulador em um contexto mais amplo. O COAF regula apenas no que se refere a PLD, FT, e é sempre um segmento também de alto risco pelas características do seu negócio. Há outros setores aí que vocês podem ver que tiveram vulnerabilidades consideradas médias ou baixas, tá? E que também foram avaliados na Avaliação Nacional de Risco. Devo dizer para vocês que é um trabalho da Avaliação Nacional de Risco que envolveu o desenvolvimento de uma metodologia baseada um pouco no que o Banco Mundial faz em outros países e envolveu análise de centenas de documentos fornecidos por Polícia Federal, Ministério Público, Banco Central, CVM, SUSEP, enfim, por diversos órgãos que participaram, são mais de 40 órgãos que participaram de todo esse processo. Bom, seguindo aqui, chegamos aqui num outro macroprocesso da avaliação nacional, capacidade de prevenção e combate. Vou tentar acelerar um pouco para poder dar tempo aí para as perguntas no final. Aqui os nomes já diz tudo, a capacidade do Estado e do sistema financeiro dos diversos segmentos em prevenir e combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Foi considerada alta, uma nota de 0,76, uma escala que vai de 0 a 1, puxado principalmente pelo item de leis e tipificações. Nós estamos, nesse caso, próxima à excelência, ou seja, uma nota 0,98. Não chegou a 1 justamente por conta da ausência de legislação e regulação do segmento de ativos virtuais. Também notas muito altas aí para o próprio pilar de inteligência financeira, que reflete a capacidade do COAF em tratar as informações recebidas do sistema financeiro e de outros entes obrigados, claro, e dos relatórios de inteligência financeira que elabora, da segurança da informação, enfim, e também no próprio processo de supervisão do sistema financeiro nacional, que também teve uma nota elevada, considerando justamente a maturidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, pelo avanço nas normas que foram aprovadas recentemente. Boa parte delas ainda não estava em vigor durante o trabalho desenvolvido pela Avaliação Nacional do Risco, por isso que o grau de efetividade dessas medidas nós só vamos avaliar numa segunda etapa desse processo, numa segunda avaliação nacional de risco, mas já havia o texto publicado, claro. E como notas preocupantes aí, a supervisão das atividades e profissões não financeiras designadas, a sigla PNFDs,
que reflete uma grande heterogeneidade nas respostas dos diversos setores, há setores com um grau de conscientização bom e há setores com um grau de conscientização péssimo em termos de PLD-FT. Transparência jurídica e controle aduaneiro também recebeu uma nota considerada média alta, mas média, mas abaixo da média, puxa um pouquinho para baixo a média da capacidade nacional de combate. E aí, em função, principalmente, de algumas estruturas, como sociedades em conta de participação, a própria questão de identificação do beneficiário final, enfim. E, finalmente, outra nota que chamou a atenção, combate ao financiamento do terrorismo, nota 0,64, por conta, principalmente, aí, da ausência de uma abordagem baseada no risco, no que se refere às organizações sem fins lucrativos, que têm sido muito utilizadas justamente para o financiamento do terrorismo. Algumas vulnerabilidades consideradas transversais, ou seja, elas passam por diversos elementos, ou seja, fronteiras nacionais. O Brasil é um país com uma grande fronteira, uma grande extensão de fronteira com diversos países. Isso, obviamente, torna-se propenso, vamos dizer assim, para permitir algumas práticas criminosas, como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, enfim, e também fluxo de recursos de dinheiro em espécie. Claro. A informalidade da economia, o Brasil tem um elevado grau de informalidade na economia. Em 2019, quase 42%, 41% da população eram de empregadores e trabalhadores domésticos sem registro, ou trabalhadores do trabalhador familiar auxiliar, ou trabalhadores por conta própria não contribuintes, ou empregador não contribuinte, enfim. É uma fatia considerável do PIB, quase 17% na informalidade. O uso do dinheiro em espécie, que ainda é uma fonte de preocupação não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E a questão do beneficiário final, que a gente percebe nos esquemas, em diversos esquemas mais elaborados de lavagem de dinheiro, a utilização de interpostas pessoas, a utilização de pessoas jurídicas constituídas justamente para ocultar o beneficiário final. Enfim, passando rapidamente, a vulnerabilidade consolidada, na qual nós cruzamos a vulnerabilidade setorial com a capacidade de prevenção, deu uma vulnerabilidade média no Brasil. Aí cruzamos aquela nota que eu falei de capacidade de prevenção, 0,76, uma escala que vai de 0 a 1, considerada alta, mas com uma vulnerabilidade média, numa escala que vai de 4 a 16. Eu, de novo, lamento, eu não vou discutir aqui muito a questão de metodologia, isso aí dá margem a um outro evento para a gente detalhar um pouco mais como chegamos a esses números, tá? E a consolidação do risco nacional, ou seja, quando nós batemos a ameaça com a vulnerabilidade, nós chegamos a um risco de lavagem de dinheiro médio para o país, tá? E quando cruzamos uma ameaça alta com uma vulnerabilidade média, e no caso do financiamento do terrorismo, um risco nacional baixo, em função de uma ameaça baixa, mas uma vulnerabilidade também considerada média. Bom, e aí eu parto para um complemento do texto da recomendação 1 do GAFI. Os países devem exigir que as instituições financeiras e a PNFDs identifiquem, avaliem e adotem medidas efetivas para mitigar seus riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aqui nós estamos falando, já entrando na questão da abordagem baseada no risco, mas eu já parto aqui para a questão da avaliação interna de risco. Quando nós falamos em abordagem baseada no risco, o que nós estamos falando? Medidas reforçadas para situações de maior risco, medidas simplificadas para situações de menor risco. Não há situação em que eu não tenha que adotar medidas, ou seja, não há situação de risco zero. Isso não existe. Então, isso é importante passar para todos que o fato de existir uma abordagem baseada no risco, estabelecida pelo GAFI, estabelecida em norma pelo Banco Central, não significa não fazer nada. Não. Você tem situações em que a instituição identifica que o risco de um cliente, o risco de um produto é menor, que permite que ela adote medidas simplificadas. E situações em que o risco é maior, em que ela terá que ter medidas robustas, mais robustas, tanto de conheça seu cliente quanto de monitoramento. E aí nós temos um ganho de efetividade. Nós estamos lidando com recursos escassos, não apenas os senhores do mercado financeiro, mas também a própria supervisão lícita com recursos escassos. E por isso também ela utiliza a abordagem baseada no risco no processo de supervisão. Motivações, quando nós falamos a 3978, a motivação, ampliar a adoção da abordagem baseada em riscos, de forma a implementar controles proporcionais aos níveis de risco identificados. Mas como é que eu faço isso?
o princípio de tudo é a avaliação interna de risco. Como é que eu vou entender qual é o risco que um cliente me oferece, qual é o risco que um produto e serviço que eu ofereço possui para a instituição financeira? É a avaliação interna de risco. É esse processo que vai me mostrar exatamente o risco a que a instituição financeira está exposta em termos de lavagem de dinheiro, financiamento e terrorismo. E o objetivo é dar maior eficiência e efetividade a esses procedimentos, tá? Essa eficiência, essa efetividade que vai ser avaliada por meio de um relatório de avaliação de efetividade, que também está previsto na norma, onde as instituições vão... Entendam, eu acho engraçado, às vezes eu escuto que quando uma instituição vai fazer um relatório de avaliação de efetividade, está dando um tiro no pé, pois vai dizer ao Banco Central quais são as falhas dela. Na verdade, o Banco Central, pelo seu processo de supervisão, já vai saber onde é que estão as falhas da instituição financeira. Isso é muito melhor para o Banco Central que a instituição financeira faça essa avaliação de efetividade, entenda onde é que estão os gaps, onde é que estão as falhas nos seus processos e estabeleça um plano de ação para corrigi-las, do que ele próprio, o Banco Central, chegar numa instituição, identificar essas falhas, gerar apontamentos e depois ficar cobrando esses apontamentos no processo de supervisão. Avaliação interna de risco. O que eu falo aqui em termos de avaliação interna de risco? Ele é a base da abordagem baseada no risco, claro, como eu já falei. Como é que eu vou estabelecer procedimentos diferenciados para clientes de alto risco, para clientes de médio risco, para clientes de baixo risco, se eu não tenho essa avaliação, se eu não tenho os critérios para classificação, se eu não compreendo qual é o risco que esse cliente oferece? E o mesmo vale para produtos, para serviços, para parceiros, funcionários. Aqui cabe principalmente no mercado de câmbio, questão do correspondente cambial, eu sempre bato nessa tecla. Trabalhar com correspondente cambial é uma decisão da instituição financeira, é uma decisão plenamente justificável na busca de ampliar receita, de ampliar lucro, enfim, mas ele embute consigo um elevado grau de risco de lavagem de dinheiro. E quanto maior a quantidade de correspondentes cambiais com que uma instituição financeira trabalha, esse risco cresce exponencialmente. E, portanto, a instituição financeira, seja ela um banco, seja ela uma corretora, tem que ter controles adequados para acompanhar o que seus correspondentes fazem. Isso também tem que estar mostrado, tem que estar evidenciado no relatório de avaliação interna de risco. Aqui uma questão muito importante. Ela permite à instituição financeira compreender o seu risco inerente, ou seja, o risco a qual ela está exposta. Não estamos falando aqui de controles, estamos falando aqui do risco que ela está exposta por conta da clientela com a qual ela trabalha, por conta dos produtos e serviços que ela oferece, por conta dos parceiros com quem ela trabalha, funcionários, enfim, e o risco institucional, que é outra coisa importante que eu vejo. A gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes sobre o que a gente tem visto nos processos de supervisão. Mas também tem que se avaliar o risco da instituição financeira de uma forma geral. Qual é o risco ao qual ela está exposta em um contexto mais amplo. O que não deve ser foco da avaliação interna de risco? Descrição de controles. Tá? A avaliação interna de risco é uma avaliação de risco inerente, como eu já falei. Então, não se espera a definição dos controles. As ações de mitigação, as ações mitigadoras, elas vão vir no conheça seu cliente, na medida que adota ações mais robustas para clientes de alto risco, vão vir no processo de monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações atípicas. Classificação de risco individual também no objetivo, particularmente no que se refere a cliente. O que espera-se uma avaliação internacional, uma avaliação interna de risco, é que ela me estabeleça os critérios que me digam que um cliente é de alto risco, médio risco, baixo risco. Se é nível 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, se é altíssimo, baixíssimo, médio alto, médio baixo, enfim, a classificação, isso é uma decisão da instituição financeira. Mas os critérios têm que estar definidos a partir dessa avaliação interna de risco. Claro, a questão do produto e serviço, você tem que ter uma classificação individual, ou seja, eu tenho que avaliar o risco do meu produto câmbio manual, do meu produto pagamento de importação, do meu produto conta de depósito, conta de pagamento, cartão pré-pago, enfim. O que esperamos ver numa avaliação interna de risco? Metodologias robustas, ou seja, todo o processo de uma análise interna de risco, de uma avaliação de risco, ele tem que ter uma metodologia. E essa metodologia tem que estar descrita
no documento no relatório da avaliação interna de risco. Eu tenho que ter um sumário dos resultados quantitativos e percentuais, ou seja, tem que ter uma fotografia de cada perfil de risco que surge dessa avaliação interna de risco. E os detalhamentos, os critérios de risco para cada perfil, como eu já citei. O que me leva a dizer que um cliente é de alto risco, de médio risco, de baixo risco, o que me leva a dizer que um determinado produto é de médio risco, ou de alto risco, ou de baixo risco, ou de risco 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Isso é importante. Avaliação dos impactos financeiro, jurídico, reputacional, socioambiental. Eu tenho que avaliar a probabilidade de ocorrência de cada um desses desses riscos e o impacto que eles possam trazer. Quando eu falo financeiro, jurídico, reputacional, estou falando de coisas que são mais ou menos conhecidas no mercado. Agora, socioambiental é uma coisa nova, mas é uma coisa que, inclusive, está no foco do GAFI, está no foco de ação de estudos do GAFI. E a gente tem aqui, no caso do Brasil, particularmente, a questão própria que eu já citei da mineração ilegal na região da Amazônia, por exemplo, que não apenas tem seu caráter ilícito, seu caráter de contrabando, ou seu caráter de transitar recursos fora do sistema financeiro nacional, mas também a questão do desmatamento, enfim. Muito importante como que isso fique registrado num documento coeso, organizado, adequadamente estruturado, tá? E a partir dessa avaliação interna de risco, é o que eu digo, a avaliação interna de risco, ele é o princípio básico que vai nortear todo o resto da instituição financeira. Ele vai nortear o conheça seu cliente, ele vai direcionar as ações de monitoramento, seleção, análise e comunicação, ele vai influenciar a avaliação de efetividade, enfim, todos os processos de gestão e controles de PLDFT nascem a partir da avaliação interna de risco. Se uma instituição financeira não tem uma avaliação interna de risco, ele simplesmente, muito provavelmente, com 99,99% de chance, ele está descumprindo todas as demais normas do Banco Central, desculpem, todos os demais artigos do Banco Central da circular 39678, que se referem aí a PLDFT. Tá? Bom, o que é que nós temos visto? Já partindo aqui para o final da apresentação, a nossa abordagem em inspeção remota é um pouquinho diferente da abordagem que a equipe do Gerson desenvolve nos grandes bancos e bancos de câmbio. A nossa abordagem da inspeção remota se baseia em dois pilares. Um primeiro de formalização, revisão e atualização. E aqui a gente não tem visto muitos problemas. O que eu estou trazendo aqui para os senhores são problemas que a gente tem visto nas corretoras de câmbio, nas CTVMs e DTVMs que atuam no mercado de câmbio, em bancos de pequeno porte, médio porte, e em outras instituições financeiras. O que a gente tem visto aqui, basicamente, está acontecendo no mercado de uma forma geral. Falta de aprovação e assinatura do diretor de PLD. Em alguns casos, isso não é muito comum, mas em alguns casos. Falta de ciência da diretoria ou do conselho de administração ou do comitê de auditoria. Isso tem sido visto com um pouquinho mais de frequência, tá? Mas, basicamente, é isso que nós temos visto. Não é muito preocupante, mas é irregular, ou seja, a instituição financeira tem que corrigir essas falhas. O que nos causa mais preocupação é o que vem a seguir, no segundo pilar do nosso trabalho, que é o escopo da metodologia. O que nós temos visto? Casos em que a avaliação interna de risco não considera perfil da instituição financeira, tá? Em que ela não abrange os canais de distribuição. Gente, hoje em dia nós estamos usando cada vez mais canal digital. O canal digital tem um risco diferente do canal presencial e de outros canais utilizados pelas instituições. Tem que haver uma avaliação do risco de cada um dos canais de distribuição. A avaliação define apenas perfil de risco para clientes, não define perfil para mais nada, nem produtos, nem serviços, nem parceiros, nem funcionários. A metodologia não é clara ou apresenta lacunas. A inconsistência, isso eu acho fantástico, acho que foi em um caso que nós vimos isso, inconsistência entre a avaliação interna de risco e a classificação de risco. A avaliação até era razoável, só que a classificação de risco não batia com o que estava na avaliação interna de risco. Dá a impressão que foi feito um documento só para apresentar para o Banco Central, porque, na prática, aquilo que estava sendo adotado pela instituição financeira não era o que estava estabelecido ou não refletiu o que estava na avaliação interna de risco. Categorias de risco definidas com base em exemplos. E se alguma coisa cai fora do exemplo, é o quê? Não tem sentido isso. Critério único, valor da operação, também não faz sentido você usar critério para avaliação de risco, valor de operação, pelo menos não como critério único. Esse é um critério, na minha opinião, fraquíssimo. Eu acho que há outros critérios muito mais relevantes para
definição de risco, seja de cliente, seja de produto e serviço. E o mais comum de tudo, tem sido extremamente comum a avaliação interna de risco não levar em consideração probabilidade de ocorrência dos riscos, magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental. Simplesmente não trata desse aspecto. É uma falha comum no mercado de uma forma geral. E há um problema ainda pior, que eu não refleti aqui, acho que é esse encerramento. O problema mais grave de todos que nós vimos em algumas instituições financeiras é simplesmente não haver avaliação interna de risco. Não há. Não há nenhum documento, não há nenhum procedimento, não há nada, não há avaliação interna de risco. Isso é uma falha grave, e, sinceramente, a gente está terminando agora os trabalhos de supervisão de 2021, né? Temos aí mais uns 2 meses ainda para finalizar os últimos trabalhos. Eu, sinceramente, 2022, vamos começar uma nova rodada com outras instituições financeiras, e me soa inadmissível, 1 ano após a entrada em vigor da Circular 3978, ainda haver instituições financeiras que não fizeram avaliação interna de risco. Porque, como eu disse, repito, se não fizeram avaliação interna de risco, não fizeram o resto. Ou seja, estão totalmente em não conformidade com a norma. Isso é muito grave, isso é muito sério. Bom, gente, era essa a percepção que eu queria passar para vocês. Como eu disse, foi muito focado em risco, fico aqui à disposição para conversas com vocês. Eu queria apenas fazer um último link, um último comentário em relação à apresentação da Kelly. E que pesa essa minha finalização meio, vamos dizer assim, meio forte, vamos dizer assim, mas quero reconhecer que há uma nítida evolução do mercado, de uma forma geral, e particularmente no segmento das corretoras, isso a gente percebe. Não é à toa que essas normas, houve uma evolução, houve algumas evoluções normativas, particularmente no segmento de câmbio. Isso veio em função do reconhecimento de que há um maior grau de maturidade, um maior grau de conscientização do segmento. Mas ainda há muita coisa a fazer, como os senhores puderam perceber pela apresentação. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço essa parceria, porque eu acho que é importante esse diálogo regulador-supervisor com o mercado via associação de classes, para que a gente consiga caminhar no mesmo norte, na mesma direção, que é combater o uso do mercado financeiro para práticas de crime e permitir um trabalho eficiente da unidade de inteligência financeira. Muito obrigado. Obrigada. A gente recebeu algumas perguntas, a gente vai esticar um pouquinho esse bloco só para poder responder algumas perguntas. Uma delas, a primeira, acho que você já respondeu nesse finalzinho, que era uma avaliação do que as corretoras têm feito. Então, vou pular para a segunda. Bom, para que exista a lavagem de dinheiro, é necessário que o cliente esteja realizando operações. Então, aqui a gente está falando de cadastro, né? Ele fala, o Dagberto fala, aproveitando o conceito de portabilidade amplamente aceito no Open Bank, por que a gente não tem um repositório único de dados cadastrais para todos os clientes do Sistema Financeiro Nacional, porque isso ajudaria esse processo de entrada, né, do onboarding do cliente? Olha, é uma ideia muito interessante mesmo. Não é a primeira vez que a gente ouve, mas na mesma medida que ela é interessante, ela é complexa. Eu acho que o Open Bank ele dá um primeiro passo, tá? Ele dá um primeiro passo para isso, mas para a gente chegar num nível em que isso permita uma ferramenta realmente bem eficiente, eu acho que ainda tem alguns outros passos a serem dados. Envolve também aspectos jurídicos imagine cliente que não permita a divulgação de seus dados, enfim. Em todo caso, eu acho que é um passo natural a partir da implementação efetiva do Open Bank. Eu acho que essa discussão vai surgir, essa discussão vai evoluir, tá? Mas eu acho que ainda tem algumas arestas aí a serem aparadas, principalmente, como eu já disse, em termos jurídicos, para que a gente chegue a uma ferramenta que seja eficiente, que seja efetiva aí no PLD. Mas é uma ideia assim que circula no mercado de forma geral, e acho que mais cedo ou mais tarde os reguladores não falo do Banco Central apenas, mas de uma forma geral os reguladores vão atentar com um pouco mais de atenção, né? Vão dar uma atenção maior. Uma segunda pergunta, ela fala dessas preocupações com a lavagem de dinheiro acabam colocando as instituições financeiras não bancárias num papel meio investigativo, né?
E aí ele exorta, né, porque que cada ente da economia, da sociedade tem o seu papel. Então ele pergunta, na sua visão, essa atuação exagerada de alguns compliances reforça ou prejudica o contexto normativo e de supervisão que o Banco Central passa? E mais, o de-risking, ele não macula toda uma cultura de gestão de riscos? São duas perguntas em uma. Não, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Primeiro esclarecimento. Eu não sei em que nível é essa atuação mais forte da área de compliance, mas eu vou falar o seguinte: não compete à instituição financeira fazer trabalho investigativo. Não é atribuição dela. O que uma instituição financeira tem que fazer é, após o adequado, o processo de conhecer seu cliente, detectou uma operação que ela é atípica, a área de PLD analisou essa tipicidade, constatou que não há uma explicação forte para isso, não há uma explicação para aquela tipicidade, ela comunica ao COAF. Não interessa se é sonegação tributária que está por trás disso, se é tráfico de drogas, não interessa o que está por trás, qual é o crime antecedente, isso não é papel da instituição financeira. O papel da instituição financeira é comunicar ao COAF uma situação atípica, uma operação atípica e ponto final. Para isso, a área de PLD ela tem que atuar, a área de compliance tem que atuar de uma maneira forte, sim. Ela tem que ter procedimentos justamente para selecionar o que é atípico e analisar aquela tipicidade. Tá? Então, se o conceito de forte está associado a selecionar e analisar a operação, tem que ser forte mesmo, me desculpe. Se está relacionado a investigar o que está por trás, qual é o crime que está por trás disso, então não, isso não é papel da instituição financeira. Com relação ao de-risking, isso é uma prática que vem sendo, ela é condenada pelo GAFI, tá? E na medida possível, a gente também condena. Claro que a relação de um banco com o seu cliente é uma relação na qual o Banco Central não se intromete, mas é uma relação entre duas partes. Mas o Banco Central também dá sinais de que o de-risking, pura e simplesmente, simplesmente encerrar um relacionamento porque acha ou tem uma percepção de que todo mundo tem esse mesmo risco, eu diria que é uma avaliação interna de risco pobre feita pela instituição financeira que está praticando isso. Tá? Eu acho que ela tem que ir um pouco mais a fundo. A gente viu isso no passado com corretoras de câmbio, a gente está vendo isso hoje com corretoras, as exchanges que atuam com criptoativos, tá? Mas a coisa não é assim, tão simples assim. Você faz um de-risk em todo um segmento. Isso não é a prática correta de análise de riscos. Tá? Tá sem som. Desculpa. A gente tem mais duas perguntas, eu vou juntar as duas. Uma é, as corretoras que não têm posição própria nessa análise de risco, elas têm um risco menor? Essa é uma das perguntas. E a outra fala das fintechs, das IPs, né? Com a chegada delas, como é que essa análise de risco, essa implementação das ferramentas para evitar os crimes financeiros acontece? Como é que vocês avaliam esse processo, assim? Eles vão entrar nesse projeto? A gente já teve as resoluções da semana passada, né? Dando justamente essa liberdade maior para elas. Como é que fica essa gestão de risco também, Juan? Vou começar pela segunda parte. Elas estão submetidas às mesmas normas e ao mesmo processo de supervisão das demais instituições financeiras. E o grau de exigência vai ser exatamente o mesmo. Aliás, por conta exatamente do mercado de câmbio, ser um mercado, como eu já mostrei aqui, um mercado que é considerado ainda hoje um mercado de alto risco, a tendência é que quem for atuar no mercado de câmbio tenha também uma demanda de procedimentos mais robusta, certo? Então, isso é natural que aconteça, e a exigência vai ser a mesma. Desculpa, a primeira questão era mesmo... Posição própria. As corretoras com posição própria. O que acontece? Como é que eu vejo? Tudo isso passa pela análise interna de risco. A análise interna de risco considera o quê? O cliente. Ela vai considerar o quê? Os produtos e serviços que ela oferece. Ela vai considerar funcionários, parceiros, fornecedores com que ela trabalha. Posição própria, quando muito, e eu sinceramente não vejo no que isso possa evoluir, possa trazer em algo significativo em termos de risco de lavagem de dinheiro, seria talvez no risco da instituição financeira de uma forma geral. Mas a minha percepção, a minha opinião é de que isso não tem grande interferência. O que interfere no risco de utilização da instituição financeira para a lavagem de dinheiro vai ser
os clientes com quem ela opera, aonde ela atua, qual é o mercado que ela atua, quais são os produtos e serviços que ela oferece. Ela atua ou não atua com correspondentes? Quem são os parceiros dela, de uma forma geral? Isso sim é que materializa de uma forma mais substantiva o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Agora foi. Dá para fazer mais uma ainda, só para a gente concluir? Vamos lá, o pessoal que vem atrás é que vai reclamar, mas tudo bem. É sem dúvida, vou ler porque é um assunto que eu não domino totalmente, né? É sem dúvida possível fazer qualquer tipo de análise via informações no banco de dados de todas as instituições alinhadas à tecnologia e à íntegra com o COAF, levando em conta as regras dos registros. O COAF tem como desenhar e sugerir os parâmetros e o desenvolvimento de um estudo para atender previamente todos esses pontos abordados. Pergunta: o COAF tem disponibilidade para fazer um grupo, um GP, para apoiar na construção desse módulo? Bom, aí eu não tenho como falar. Aí tem que perguntar para o COAF. Realmente, eu não sei se eu entendi direito, correndo o risco de não ter entendido corretamente o comentário e a pergunta. Eu acho que o COAF já dá uma contribuição enorme, enorme, com o documento de tipologias que foi atualizado pelo Grupo de Trabalho da Avaliação Nacional de Risco. Ali você já tem parâmetros importantes, ali você já tem uma fonte de consulta para você começar a pensar na sua avaliação interna de risco, na parametrização de sistemas, no próprio conheça seu cliente, enfim, ali você tem são casos e casos que dão uma linha de atuação, dão um norte, tá? Então, é uma fonte muito importante. Agora, honestamente, a gente tem que conversar com o COAF. O COAF, eu sei que ele é muito aberto a conversar com o mercado, a passar orientações, passar percepções de uma forma geral. É uma questão de talvez, via Abracan, levar à frente esse projeto, tá? Bom, obrigada. A gente tem mais algumas perguntas, a gente vai encaminhar o Juan, se for possível responder, a gente devolve para os associados. Juan, muito obrigada. Juan, que é chefe de subunidade do Departamento de Supervisão de Condutas do Banco Central. A gente volta daqui 5 minutos, às 10h30, vamos fazer uma pequena pausa para o segundo painel, que tem o Gerson Romantini falando com a gente. Juan, muito obrigada. A gente espera no ano que vem também. Muito obrigado, um abraço a todos, boa sorte aos demais panelistas.